Cumprimentamos a todos, amados irmãos, com alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos estudos bíblicos da CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição que vai ser estudada, a lição de número 4, que traz como tema Perseverando na Fé. O nosso textuário está em Lucas 18, verso 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Verdade prática: quanto mais perseveramos na fé, melhor entendermos a vontade de Deus. Nós já estudamos a lição extra, essa lição de número 4, onde nós estudamos o primeiro tópico, que trata da interpretação da parábola do juiz iníquo, onde nós adicionamos a parábola do amigo importuno ou inoportuno, que é a mesma palavra, e entendemos a escatologia bíblica dentro do termo da qual Deus faz alerta: ouvi o que diz o juiz iníquo ou juiz injusto. Com isso nós aplicamos a analogia, a comparação, não no contraste, mas naquilo que depois do versículo 6, no versículo 7 e no versículo 8, nós aplicamos a parábola dentro do aspecto escatológico. Então a parábola do juiz injusto, ela também é escatológica, porque também fala da vinda de Jesus. Conforme diz o último versículo: digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, meus amados, nós estudamos a parábola de acordo com a leitura bíblica em classe, e assim foi aplicado conforme adicionamos o que está no subsídio devocional da nossa lição, lá no final da nossa lição, quando trata sobre o subsídio devocional, onde fala das parábolas do amigo importuno e do juiz iníquo. Hoje nós vamos estudar o tópico de número 2, a bondade de um Deus justo, e o tópico de número 3, a perseverança da viúva, uma imagem para nós. Se você quiser adquirir a nossa aula extra, já está nas nossas mãos para vos enviar. Então, nós vamos deixar nossa comunicação com o Zap embaixo deste vídeo e nos peça. Deus abençoe a todos, amados irmãos, que estão contribuindo para esta obra crescer. Que Deus venha abençoar ricamente a cada vida e a cada ministério que estão nos abençoando. Queridos amados irmãos, hoje nós vamos dar sequência à lição de número 4, onde fala sobre a perseverança da fé, onde nós vamos ver Deus fazendo justiça com os seus escolhidos. Então, a parábola do juiz iníquo conta a respeito de um juiz injusto. Só que o juiz injusto não pode representar um juiz justo. Por isso que a parábola, ela traz uma conotação de semelhança só no versículo 6, 7 e 8, aonde Deus nos chama a atenção dizendo: ouvi o que diz o juiz injusto. Com isso, meus amados irmãos, a parábola do juiz injusto, ela vai nos chamar a atenção. Por quê? Porque Deus é o modelo de justiça
aplicado aos seus escolhidos. Conforme nós estudamos a parábola e a lição, aonde vai tratar, que é no aspecto quanto mais Deus fará justiça, isto mostra desde o começo da história a justiça de Deus para com os seus escolhidos, conforme nós temos o caso de Abraão, onde Deus o escolheu. Bem, a verdade prática fala da perseverança, fala da vontade de Deus para com os justos. E a leitura bíblica em classe fala do dever de orar sempre. Esta parábola do juiz injusto, nós temos as personalidades de acordo com o juiz, nós temos uma viúva e também temos um adversário. Então, é normal, no caso da viúva, ir atrás dos seus direitos. Por quê? Porque ela foi lesada enquanto tratava com um homem da qual usou de ilegalidade com seus direitos. Com isso, aquela viúva, ela tinha direito de ir até certo juiz resolver a sua causa. Então, por isso, a importunação. Então, o trabalho da viúva era a fraqueza do juiz, isto é, a perseverança. Quanto mais ela perseverava, mais ela ficava perto do alvo, mais ela ficava perto de receber a sua retribuição. Então, qual era o trabalho da viúva? Perseverar. E qual era o seu pagamento? A sua causa resolvida. Então, com isso, meus amados irmãos, a parábola chama a atenção, por quê? Porque vai exaltar Deus e vai dizer que Deus não fará justiça depressa com aqueles que clamam, que são escolhidos, de dia e de noite clamam ao verdadeiro juiz de toda a terra. Então, meus irmãos, aí nós vemos que enquanto o homem procura Deus, que segundo a palavra que pareça tardio, dentro do aspecto do cronos, tempo do homem, porque Pedro diz que para Deus 1000 anos nossos é como um dia para ele. Com isso, Deus não tem pressa, por isso que Deus vem sem demora. Eis que cedo venho sem demora. Então, para Deus, ele não está habituado no tempo do homem. Por isso que Deus sempre fala na pressa, em respeito ao atendimento, porque não há tempo para Deus. Deus é um ser atemporal. Mas enquanto isso, nós dentro da noite e do dia e da noite, de dias passando, nesse aspecto nós precisamos perseverar. E foi isso que aquela viúva fez. Ela perseverava continuamente, até que o juiz injusto decidiu responder àquela viúva, por causa da sua importunação. Então, meus irmãos, conforme nós vemos, a justiça de Deus, ela é feita. E de acordo com a resposta de Deus, Deus vai mostrar que no caminho da fé, a necessidade da perseverança, para quê? Para que a fé seja achada. Se não tiver perseverança, não haverá fé. Então, nesta lição nós aprendemos que a natureza humana é natural da carne não buscar a Deus em oração. É natural da carne humana, de um homem natural e carnal, não procurar orar. Genericamente, isto assola a todo nós. Líderes, obreiros, membros, são assolados no dia a dia do seu cotidiano, do seu emprego, outros na faculdade, outros trabalham, depois se cansam, se fadigam, vão à igreja à noite,
mas nunca chega no seu quarto a sós com Deus, conforme Jesus ensinou. Entra no teu quarto. Meu irmão, é difícil a oração. Por quê? Porque temos os grupos. Infelizmente tem um grupo que não vai à oração. Este é o grupo dos traidores. Este é o grupo daqueles que dizem: não, eu não vou. Eu vou ficar com a turba. Eu vou trair. Esse é o grupo dos traidores. Então, meus amados, o grupo dos traidores não vão estar na oração. Vão estar falando mal, entregando, falando aonde você está, a fim de entregar a pessoa, o mestre, aquele que está na frente do rebanho. Não foi isso que aconteceu com Judas? Então, meus irmãos, em Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante, nós vamos ver que Jesus, ele com seus 11 discípulos. Por que 11? Porque um já não está mais. Esse é o grupo dos traíras, traidores. Esses não vão estar na oração. Então a oração será no Getsemane. Conforme os nossos dois tópicos, ele fala da oração, da perseverança e da fé. E vai falar também disso aqui. Isto é uma oração aonde? Jesus leva os seus 11 discípulos, e quando chega, ele não chega com os 12, ele chega com 11, porque um não está na oração. Um nunca vai estar, porque é o grupo dos traidores. Depois eu tenho mais 3 grupos para frente. Esses grupos são divididos em 8, em 3 e em 1. Esse grupo dos 8 é o grupo daqueles que Jesus já conhece de antemão, que não vão orar também, mesmo estando no ambiente de oração. Mesmo estando no Getsemane, esses também não vão orar, porque esse grupo aqui pertence àqueles que se assentam. Não foi o que Jesus disse? Assentai-vos, porque eu vou ali além. Esse grupo aqui dos 8 é o grupo que não ora, mas fica sentado lendo revistinha, mas não se ajoelha para orar. Meus irmãos, é difícil. Até os apóstolos, se lembra? Precisou escolher 7 diáconos. Para quê? Para dar de conta, porque a igreja estava em crescimento. E se não tivesse os diáconos para servir a mesa no trabalho social, quem fazia isso? Os apóstolos. E cadê o tempo da oração? Cadê o tempo da palavra? Então, eles estavam sobrecarregados. Não são isso que muitos líderes hoje estão fazendo com as obras sociais da igreja e não repartem com os membros ou os obreiros algo da sua liderança? Então, com isso, é muito difícil para um líder orar, porque ele não quer distribuir atividades para os obreiros da sua casa. Com isso, ele quer pregar só, falar só, ensinar só, orar só, quando houver tempo. Os apóstolos precisavam orar, os apóstolos precisavam estudar a palavra de Deus. Por isso, com a intervenção divina, ele escolheu os diáconos para serviço social da igreja. Então, meus irmãos, este grupo aqui é o grupo dos 8. Não vai orar. Jesus disse: assentai, fique sentado mesmo. Eu já sei que vocês não vão orar. Depois Jesus foi mais adiante. Este grupo aqui é o grupo da intimidade. Por quê? Porque ele vai levar 3. Mas mesmo assim, ainda não vão orar. Por quê? Porque Jesus, a princípio, vai dizer o seguinte: vigiai. Então vigie só. Fique de olhos abertos. Não durma. Glória a Deus. É o grupo do vigiai. Vigiem.
Por quê? Porque o grupo dos que oram vai estar aqui, ó. Orar. É difícil orar, irmãos. Jesus sabia que é difícil orar. Porque quando Jesus volta a primeira vez, porque ele volta 3 vezes, e os discípulos estão adormecidos com os olhos carregados de sono. E Jesus, quando volta a primeira vez, ele diz: olha, vigie e ore agora, porque senão vocês caem em tentação. Então a oração é importante para não cair em tentação. Como Jesus tinha uma vida de oração, ele jamais pecou. A vida de oração faz com que a pessoa não peque. Então, orai para que não caia em tentação. Então, a oração evita você cair no pecado. Glória a Deus. Com isso, meus amados, eu vejo aqui a dificuldade de estar a sós. Entre no teu quarto, só você e Deus. É o lugar santo dos santos, aonde só você pode entrar. Glória a Deus. Com isso, tanto é difícil orar, como é difícil ter amigo. Jesus tinha 5.000 seguidores. 5.000 seguidores. Desses 5.000 seguidores, só 10%, 500. 10% de 5.000. 500 pessoas participou de ver o Cristo ressurreto. Esses 500 irmãos viram a ressurreição, viram o Cristo ressurreto. Depois, eu tenho 120 irmãos, caiu para 120. Por quê? Porque eles estavam no cenáculo, esperando a promessa do Pai. Lembra da comissão? Eram 70. Lembra que eram 12 discípulos que se tornaram 12 apóstolos? Desses 12, só 11 era crente, porque um era o traidor. Um era o traidor, só 11 era crente. Desses 11, 3 eram os mais íntimos. Desses 3, só um colocava a cabeça no seio de Jesus, e Jesus dizia que era o seu discípulo a quem mais amava. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui, pois bem, meus amados, Jesus orava intensamente aqui, sozinho. Ele voltou, encontrou adormecido, depois pela 3ª vez. Meus irmãos, Jesus não orava dizendo várias palavras, como faz os pentecostais, e enche o ouvido de Deus com muitas palavras. Fica orando pelo pato, pelo cachorro, pelo gato, pelo primo, e assim por várias pessoas, e enchendo o ouvido de Deus. Mas a oração da intimidade, mesmo que sejam as mesmas palavras, mesmo que ore por 1 hora, que é o tempo mínimo da oração que Jesus disse para eles, vocês não oram comigo 1 hora? Então vocês veem, meus irmãos, a oração intensa, mesmo que demore, não precisa o muito falar. Porque Jesus orava dizendo as mesmas palavras, dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. Era uma oração intensa, uma oração que demorava com as mesmas palavras, intensamente, como se fosse se arrastando. Era com o joelho no pó, era com o rosto no pó. Jesus orava com o rosto na terra. Glória a Deus. Conforme a gente explicou, é difícil orar, principalmente intensamente, com o rosto em terra. Por quê? Porque é normal da natureza humana não orar. Por isso que a crucificação da carne é necessária para aquele que nasce de novo. Ter uma vida espiritual abundante. Por isso a perseverança. Por que a perseverança? Porque nós temos que chegar na vontade perfeita de Deus. Esta é a vontade perfeita. É bom estar sentado? É bom. É agradável vigiar? É agradável. Mas é perfeito quando você ora intensamente.
porque você entrega a sua vontade ao Pai e não faz a sua própria vontade. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos que quem chega nesse patamar está longe do segundo e está longe do terceiro grupo. Então, um tanto longe do grupo oficial de oração, eu tenho uma vez um tanto longe, eu tenho segunda vez 2 tanto longe. Então, persevere que nós vamos chegar aqui, nesse patamar da oração. Temos que sair do sentado, do vigiar e chegar na oração. É aqui o ápice mais elevado da comunhão com Deus. Então, meus irmãos, quando nós chegamos aqui, é um milagre de Deus. Por que é um milagre? Porque Atos capítulo 3, versículo 1 diz: e Pedro e João iam ao templo à hora da oração. Glória a Deus. Com isso, meus amados, nós vemos, quando Pedro e João foram chamados, eles eram rivais na pesca. Pedro e João eram rivais na pesca. Quando eles vieram a ser discípulos, eles continuaram rivais. Até mesmo no caminho da ressurreição, os dois saíram juntos, mas não chegaram juntos. Um se atrasou, um chegou primeiro. Com isso, Jesus, quando olhava para os discípulos, inclusive para Pedro, quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E em certa ocasião, Jesus olhou para os discípulos e deu uma olhadazinha para Pedro e disse: tu me amas mais do que este? Se referindo a João. Meu irmão, João amava Jesus. Isto mostra que João chegava aqui, João chegava nessa parte aqui, na sua intimidade. Glória a Deus. Por quê? Porque isso é um processo. São grupos aonde nós temos que ver aonde nós estamos. E que nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro andar. Paulo pregava do terceiro andar. Glória a Deus. Então Paulo é desse grupo aqui. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a nossa lição vai tratar que Deus é um juiz justo e bom. Então, conforme nós vemos que Deus é um juiz justo e bom, aí nós temos a justiça de Deus quando fala com Abraão. Se lembra do episódio de Gênesis capítulo 18, aonde Deus fala com Abraão e Abraão questiona a Deus a saber da sua justiça quanto aos justos que moravam ali em Sodoma e Gomorra. Abraão não queria que a cidade fosse destruída. Para isso, importunou, perguntou por várias vezes ao Senhor, juiz de toda a terra: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor destrói? Não destrua. Se tiver 45 justos, o Senhor destrói? Não destrua. E se tiver 40 justos, também não destrua. Se tiver 30 justos, também não destrua. Se tiver 20 justos, também não destrua. Se tiver 10 justos, também não destrua. Isto é uma importunação, meus irmãos. Aqui Deus se ausentou, porque foi a última vez que Abraão perguntou. Agora veja que o anjo, quando chega lá na casa de Ló, o anjo chegou e perguntou: Ló, o Ló não tinha uma esposa? Presta atenção, parou em 10, O anjo perguntou: onde estão os teus filhos? Então, está no plural, no mínimo 2. Onde estão as tuas filhas? Onde estão as tuas filhas? No mínimo 2. Certo? Aí nós vemos o seguinte: como Abraão parou aqui em 10, se tinha genros, porque tinha os habitantes de Sodoma que tinham se desposado com as filhas de Ló, então tinha 2 habitantes de Sodoma aqui, que estava desposado com as filhas de Ló. Então aqui eu já tenho 4. Preste atenção. E aqui os filhos com mais
com mais 2 noras, eu já tenho mais 4. Ó, então, 4 mais 4, Ló e a mulher, igual a 2. Tem um 10 aqui. Olha, Abraão sabia dos 10 que fazia parte da família de Ló. Por isso, se tivesse 10 justos, Deus não destruía a cidade. Conforme nós vemos, ó, quem ficou para trás, ó. Quem ficou para trás? Os 2 genros, as 2 noras, os 2 filhos e a mulher. Só quem se salvou foi Ló e as 2 filhas. Só 3 pessoas. Então, como parou em 10, Deus destruiu a cidade. Só tinha 3. Então Deus é maravilhoso, irmão. Ele é justo e é bom. Então, para concluir esta aula, eu tenho João 3,16. Ó, eu tenho João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, ou seja, não venha para o lago de fogo, não pereça, mas tenha a vida eterna no céu. Ó, vamos lá explicar isso aqui, João 3,16, vamos lá. Porque a maior razão, Deus, o maior ser, amou o maior ato, o mundo, o maior objeto. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, a maior forma incalculável, que deu seu Filho unigênito, o maior investimento, para que todo aquele que nele crer, a maior decisão, não pereça, ó, não venha para o lago de fogo. Por quê? Porque é o maior livramento, mas tenha a maior aquisição, a vida eterna, a vida, o maior dom, eterno, a maior bênção. Então, isto é João 3,16. É o amor de Deus diante da sua justiça para com o homem que é preciso decidir a sua vontade no lugar da oração, perseverando para que quando ele vier, ache fé na terra. Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.